a Ana e bem-vindos a mais um Interlocuções. Este é o de número 3 e vai tratar de E.P. Thompson, Edward Palmer Thompson ou apenas Thompson, como nós gostamos de chamar. E esse é um episódio que eu adorei preparar, porque Thompson é meu autor do coração, é praticamente um mentor do meu aprendizado, do meu crescimento intelectual e do desenvolvimento da minha concepção de história. Thompson é aquele historiador a quem eu recorro quando quero pensar teoricamente para além do que estou vendo. E eu fiz a graduação em uma época em que o IFISH, o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, no curso de História se dividia entre Foucaultianos e Thompsonianos e a gente se odiava pelos corredores. Nós muito maldosamente dizíamos que Foucault havia inventado a história sem gente. Retomar Thompson sempre para mim é um prazer inexplicável, porque a claridade dos seus textos, a paixão e toda a sua ideia do que um historiador representa é exatamente aquilo que eu venho pensando ao longo de toda a minha carreira, quer seja o tempo que passei na academia, quer seja o tempo que eu passei lecionando e quer seja esse período em que eu estou em contato com vocês e que não constitui propriamente um emprego ou uma atividade profissionalmente reconhecida. Então, sem mais delongas, vamos ao Thompson. Thompson nasceu em 1924 e faleceu em 1993. Teve uma vida bastante prolífica. Aqui está o que eu chamo do meu geraldeio thompsoniano. Quem lia Glauco nos anos 90 vai entender o que é geraldeio. Esses são só o que eu consegui comprar. Thompson tem muita coisa que não está traduzida e tem uma história de vida muito rica. Ele é filho de um casal de liberais clássicos que mantinham ação política proeminente. Algumas das lembranças de infância do Thompson incluem o contato com eu não vou saber pronunciar, mas é algo como Jawaharlal Nehru, que foi primeiro-ministro da Índia e que era o pai da Indira Gandhi. O irmão do Thompson, William Frank Thompson, lutou na Segunda Guerra junto aos partisãos na Iugoslávia e morreu lá, e tem até um monumento aos heróis que morreram, e o irmão do Thompson está mencionado nesse monumento na Iugoslávia. O próprio Thompson lutou na Segunda Guerra Mundial na campanha na Itália e foi sargento em um regimento de tanques. É uma pessoa que teve toda uma trajetória dentro de uma tradição de pensamento mais radical. Nos anos 40, ajudou a fundar o grupo de historiadores do Partido Comunista Britânico. Nos anos 50, ajudou na debandada desses historiadores. Thompson publicava na New Left Review, na Past and Present, e a sua obra é muito eclética, não é uma obra de um tema só. Existem historiadores que escolhem um tema e perseveram nesse tema a vida inteira, descobrindo novas nuances. Thompson não, Thompson era uma mente irrequieta, uma mente que precisava de estímulos. Tanto que nos anos 80 ele praticamente larga as atividades historiográficas e vai participar de todo aquele ativismo antinuclear da era Thatcher, do pessoal que se acorrentava nos alambrados da usina nuclear, que protestava dia e noite e que queria a eliminação
do arsenal nuclear e a eliminação da participação da Grã-Bretanha na corrida armamentista da época, que era um reflexo da Guerra Fria. Então, Thompson é uma pessoa fascinante, além de um historiador fascinante. E eu vou começar pelo meu primeiro contato. Quando eu estava na graduação, a gente leu um texto chamado Tempo, Disciplina de Trabalho e o Capitalismo Industrial, que é um texto que foi publicado em 1967 na revista Past and Present e que não existia em português no fim dos anos 80, quando eu fiz a minha graduação. Então a gente usava uma edição que era da Editorial Crítica de Barcelona, que era um livrinho muito simpático de capinha amarela, com uma gravura muito heróica dos trabalhadores com seus em armas, e que se chamava Tradición Revuelta y Conciencia de Clases, Estudios sobre la Crisis de la Sociedad Pré-Industrial. E que era isso? Alguém reuniu vários artigos do Thompson para revistas científicas britânicas e dos Estados Unidos e fez um volume temático. E era um volume muito simpático, porque não era só esse artigo sobre o tempo, tinha também aquele luta de classes sem classes. Era a ideia que o Thompson estava desenvolvendo sobre como era a sociedade pré-industrial na Grã-Bretanha. E esse texto nós lemos em várias disciplinas. Eu li com o Paulo Miceli, eu li com o Sidney Chalhoub, porque era um texto muito, mas muito interessante. Posteriormente esse texto aparece em português, mas aparece não porque houvesse qualquer interesse de tradução, mas porque quase no final da vida Thompson reúne, deixa eu ver a data, porque eu sou péssima com datas. Em 1991, Thompson reúne vários ensaios e produz alguns outros e várias reflexões sobre a questão da cultura nesse livro aqui, Costumes em Comum, Estudos sobre a Cultura Popular Tradicional, que no Brasil saiu pela Companhia das Letras em 98. Aqui aparece Tempo, Disciplina de Trabalho e o Capitalismo Pré-Industrial, junto a outros textos sensacionais, como aquele da Venda de Esposas, que quem foi meu aluno há de lembrar que eu sempre trabalhava em aula. Não vou falar especificamente sobre Costumes em Comum, porque lá no cantinho existe um vídeo sobre ele. Eu vou trabalhar com vocês vários outros títulos, mas sempre naquele esquema de que eu não resenho livros. O que eu faço é apresentar as chaves de leitura para que vocês leiam, porque a minha leitura é a minha leitura. A leitura de vocês é que é importante. Você só interage apropriadamente com o livro quando cria uma leitura própria. A minha função é apenas auxiliar nos caminhos que você pode ou não tomar nessa leitura. Então, posteriormente a esse texto do tempo, nós começamos a ler Thompson mais sistematicamente. Eu fiz uma disciplina eletiva naqueles tópicos livres com o Sidney Chalhoub, em que a gente passou um semestre lendo Thompson. Aliás, eu fiz muitas disciplinas com o Sidney Chalhoub. Acho que quando eu me formei ele estava tão cheio da minha cara que ele não queria me ver na frente por anos, né? Mas a gente começou a disciplina com esse texto, leu também o capítulo 8 da Miséria da Teoria, capítulo 8 ou 9, aquele da lógica histórica, que mereceu também um vídeo do cantinho, então não vou me ater muito, só vou citar pontualmente quando ele fala de concepção de história. Mas, olha, esse bitelão aqui, ó, a formação da classe operária inglesa, que quando Thompson
escreveu em 1963 era fruto das reflexões surgidas a partir do curso que ele dava num sindicato. Ele participava de um trabalho junto aos sindicalizados em que vários cursos livres eram oferecidos e havia esse curso sobre memória e história da classe operária. E Thompson começou a perceber, e isso é muito bonito, ele mesmo contando, que os operários tinham memória e que para ajudar essa memória ele podia produzir um trabalho que fosse meio historiográfico e meio memória. Mas ele teve o cuidado de pegar essas memórias que os operários traziam e procurar as fontes, procurar o surgimento dessas tradições. E essa é uma obra muito eclética. Aqui no Brasil eu vi já uma edição britânica que é um catatal assim que é inteiro, não é em volumes como o nosso. Mas o nosso foi separado em volumes porque existem partes, né? Você tem aqui o volume 1 é A Árvore da Liberdade, o volume 2 é A Força dos Trabalhadores e o volume 3 é A Maldição de Adão. Então, cada abordagem aqui obedece a um tipo de análise que eu vou chamar não de temática propriamente, mas a uma análise de diferentes tradições. Porque o que o Thompson está dizendo é que existe uma tradição radical britânica que vem de antes da sociedade industrial, e é por isso que ele tem todo esse interesse nas formas de protesto e de organização pré-industrial, e que acaba gerando uma série de caminhos por onde a classe operária envereda em sua trajetória. E aí estão algumas das coisas mais interessantes do Thompson. Eu diria o seguinte, muito do que o Thompson publicou a gente já não tem tanto acesso assim. Primeiro porque eu não conheço muitas reedições. Você vai às livrarias e você mal vê o Thompson, você vê Costumes em Comum e às vezes um volume ou outro da Miséria da Teoria. Outro dia eu bati num lugar em que tinha Senhores e Caçadores e eu pensei, nossa, né? Não vi esse livro há quase 30 anos, né? Mas se você não tem como comprar na estante virtual, porque às vezes o pessoal é muito mercenário, a minha sugestão é que você se concentre em ler o primeiro volume, A Árvore da Liberdade. O segundo volume, A Força dos Trabalhadores, ele é mais voltado, e aí se você olha o índice, ele trabalha com, olha o nome dos capítulos, né? A Westminster Radical. Então ele já está pensando num lugar geográfico específico. Um exército de justiceiros, demagogos e mártires e consciência de classe. Então ele está discutindo vários aspectos culturais e de imagem do movimento operário. O terceiro volume, que é A Maldição de Adão, ele se concentra mais, se vocês observarem, em exploração, trabalhadores rurais, artesãos e outros, tecelões, padrões e experiências, o poder transformador da cruz, comunidade. Então, o que é a maldição de Adão? Adão, quando foi expulso do paraíso na mitologia judaica e cristã também, foi condenado ao trabalho. Então, o trabalho é uma maldição na mitologia judaico-cristã. E Thompson vai estudar ao longo de toda a obra a influência religiosa na formação da classe operária inglesa, mas também essas tradições culturais que vão para além da religião. Então esse volume tem uma presença muito grande da tradição metodista, da tradição batista e também de como era a imagem que esses trabalhadores tinham de si e o rumo
em direção à consciência de classe, que é o mais importante. O volume inicial, que é o que eu indico para vocês, vai explorar as tradições jacobinas da classe operária inglesa e vai mostrar que antes da Revolução Francesa, e aí seria até meio anacrônico chamar de jacobino, e Thompson em nenhum momento comete esse anacronismo, mas ele vai mostrando que ao mesmo tempo que na França existe um desenvolvimento social e revolucionário em direção à guilhotina e a todos aqueles eventos da Revolução Francesa, na Grã-Bretanha é diferente. Existe um tipo de movimento social na Irlanda, existe um outro tipo na Escócia e existe um outro tipo na Inglaterra. E ele vai mostrar que essas tradições de radicalismo elas são muito mais antigas, elas se remetem muitas vezes à Revolução Gloriosa, elas se remetem àquela ideia do inglês livre de nascimento que está expressa na Magna Carta. Thompson vai mostrar que existe uma tradição do plebeu orgulhoso, do plebeu que tem plena consciência de si. E que até isso se transformar na classe operária há um longo caminho. Então, nesse primeiro momento, nesse primeiro volume, ele vai explorar não só essa parte literária, ele vai mostrar que existem poetas, que existem baladas populares apócrifas, que existe toda uma construção social e uma tradição cultural em cima da autonomia do plebeu, daquele plebeu recalcitrante, daquele plebeu que desafia o poder a cada momento, que promove motins por pão, que promove algazarras quando existem fraudes políticas, que a turba pode ser tanto levada a lutar por pão e liberdade, quanto por igreja e rei. Mas que dentro dessa turba chega um momento na história em que pão e liberdade fica mais importante que igreja e rei. E ele usa o movimento cartista como viés temático. Em parte porque Dorothy Thompson, a esposa do Thompson, era uma especialista no cartismo e ele mesmo admite que ele usou a documentação dela com grande liberdade e teve uma interlocução muito importante na própria pessoa da Dorothy para desenvolver suas ideias, mas principalmente porque é no momento em que a Sociedade Londrina de Correspondência e o cartismo se tornam importantes e começam a organizar e começam a reivindicar direitos políticos iguais e começam a discutir socialmente a representação parlamentar e a própria monarquia, alguns dos participantes, é que a repressão começa. E é na repressão que se forja a consciência de classe. Porque um dos aspectos mais importantes dessa obra que é onde Thompson desenvolve o seu conceito de classe. O que é a classe para Thompson? A classe para Thompson é uma identidade. Tanto que o título em inglês é The Making of the England Work Class. Quer dizer, o fazer-se. Que na tradução não ficaria bom, porque em português fazer-se não tem qualquer sentido. A gente não tem essa noção que é próprio das línguas britânicas, que é essa autoconstrução, esse desenvolvimento a partir de si para chegar em si, que é uma coisa altamente filosófica, que eu creio que se Marx tivesse lido teria tido bons momentos. Porque o que o Thompson diz? A classe se faz no processo de desenvolvimento. Enquanto esse grupo de pessoas que mantém uma tradição em comum, que tem uma identidade
que liga uns aos outros e que tem reivindicações que podem ser associadas, enquanto essa gente se junta e luta junto e constrói a sua luta, é que a classe se faz, a classe se autoconstrói. E quando a classe está pronta, ela já não é mais. E o que é já não é mais? Quer dizer, a partir do momento em que o operário toma consciência que ele é um operário, que ele pertence a essa classe e que as lutas dele são essas, a classe já passa a ser engessada. E ela já começa a sofrer a repressão do sistema. Então, Thompson percebe que a classe operária inglesa, como ele a descreveu, ela vai ter um século XIX cheio de lutas e no século XX ela vai começar a se desagregar. Não só pelo estado de bem-estar social, pelas duas guerras que mataram o potencial revolucionário de uma boa parte dessa população e mataram não só intelectualmente, mas literalmente. Essas pessoas foram para duas guerras mundiais e morreram em campo de batalha. Então você tem um desfalque imenso nesse setor. E você tem o século XX que vai desconstruir de todas as maneiras possíveis, até que no final Margaret Thatcher consiga quebrar a espinha dorsal, que são os mineiros. Então o que o Thompson diz é isso: a classe, ela depois, ela só se percebe no seu processo de construção. Mas depois que ela se percebeu, a luta dela é para se manter enquanto classe, porque o sistema vai destruir. E isso é tão maravilhoso, isso é tão bonito, porque o Thompson diz, olha, essa é a trajetória da classe operária inglesa. Nada diz que se a mesma luta for disputada na Indonésia ou na América Latina, o resultado tenha que ser o mesmo. De repente, em outro país, a classe consiga o que nós não conseguimos aqui. Thompson tem essa ideia de que a história está viva, de que o historiador não está lidando só com aquele documento morto, que aquele documento ele tem suas implicações, que é isso que ele diz naquele capítulo da miséria da teoria da lógica histórica. Ele afirma claramente que o historiador recupera determinadas lutas e referenda algumas dessas lutas quando as recupera. E que isso vai fazer com que no futuro outros historiadores possam retomar, ou que as próprias classes sociais consigam se identificar nessas lutas e retomar. Thompson considera isso o motor da história. Não é apenas a luta de classes, mas a consciência e a identidade. E nessa consciência e nessa identidade a cultura tem um papel imenso. E isso vem do diálogo de Thompson com Raymond Williams, como a gente já conversou aqui. Eu amei esse primeiro volume. Os outros dois têm um peso muito maior. Thompson retrata muita coisa medonha, porque a repressão à classe operária inglesa no século XIX foi medonho, foi algo terrível. Então eu gosto mais desse volume, porque nesse volume ele está mostrando como é que eles estão se formando, como é que eles estão... Há muito de heróico nesse volume. E para mim fala muito, porque é a minha classe. Não importa se eu estudei. É nessa classe que eu surgi. Eu surgi na classe operária. Meus avós eram camponeses, meus pais eram operários. O fato de eu ter estudado não me torna uma pessoa diferente. A minha tradição é essa. Então eu lembro sempre que o Sidney Chalib morreu de rir da minha cara, porque quando a gente estava lendo, eu falei, olha, eu chorei quando li esse trecho aqui. E eu vou tomar a liberdade
de ler para vocês é um parágrafo, é um pouco comprido, não é um parágrafo de Saramago, mas também não é um parágrafo de Paulo Coelho, então é bom prestar atenção. Uma vez mais, o público encontrou em Hardy uma dessas imagens de independência que faziam as delícias do inglês livre de nascimento, um plebeu firme e digno que desafiava o poder do Estado. As circunstâncias da morte da senhora Hardy atraíram uma maior simpatia. A excitação cresceu nas províncias. Detinham-se os viajantes e as postas nas estradas e perguntavam-lhes as novidades. Na véspera do dia em que sairia o veredito, corriam rumores de que Hardy fora absolvido, e os cavalos de Erskine foram desatrelados de sua carruagem e ele era carregado em triunfo pelas ruas. No dia final, quando o júri se retirou por 3 horas, as ruas em torno de Old Bailey estavam lotadas com multidões excitadíssimas. Seguramente um veredito culpado teria provocado um tumulto. Um delegado da Sociedade Patriótica de Norwich, chamado Dave, estava em Londres para assistir aos julgamentos. Com as novas da absolvição, ele tomou a posta de volta para Norwich, viajando durante toda a noite e chegando na manhã de domingo, na hora do serviço religioso. Foi diretamente para a casa de culto batista em St. Paul's, cujo ministro, Mark Wilkes, era um ardoroso reformador, um daqueles antigos ministros batistas que reuniam uma ocupação como agricultor como seu ministério não remunerado. Wilkes estava no púlpito quando Dave entrou, e ele se interrompeu para perguntar: "Quais as novidades, irmão?" "Inocente." "Então, cantemos, louvado seja Deus, fonte de todas as bênçãos." Então, o que é isso aqui? Deixa eu explicar o contexto para vocês. Thomas Hardy era um dos organizadores da Sociedade Londrina de Correspondência, que estava regimentando trabalhadores pelo país inteiro e que eles se comunicavam via carta para reivindicar uma constituição, para reivindicar direitos políticos idênticos, porque eles acreditavam que a liberdade, isso estava acontecendo paralelo à Revolução Francesa. Hardy foi preso, a casa dele foi invadida por uma tropa, e a esposa dele faleceu e um dos filhos faleceu também, e Erskine, que era o advogado dele, foi extremamente eloquente no julgamento. Mostrou que as provas para considerar aquilo uma sedição eram ridículas, ele reinterrogou testemunhas, fez de tudo. E a população foi se sublevando, porque a ideia era, poxa, se o Hardy, que é um cara que tentou pacificamente uma mudança constitucional, vai ser enforcado, o que vai sobrar para o resto dos ativistas? Então, quando o Hardy foi declarado inocente, esse senhor Dave, que era de uma província longe, viajou a noite inteira. A aposta que eles chamam era aqueles cavalos que levavam correspondência, aquelas coisas que eram parecidas com as carruagens, parecidas com diligências, que levavam passageiros também. Então ele viajou a noite inteira e chegou no culto, porque a religião era muito importante para esse pessoal. E não era um pastor qualquer, era um pastor batista que não era um funcionário da igreja, que era alguém que passava a sua semana no campo e no domingo ia lá e fazia o sermão. E vocês, olha o impacto, isso é quase cinematográfico. Tá lá o culto, o cara tá no púlpito, a porta da igreja se abre, entra o Dave e o pastor pergunta: "Quais as novas?" E ele fala: "Inocente." E aí ele vira para a comunidade e diz: "Louvemos ao Senhor, cantemos." Olha isso, gente. Isso é memória, isso é tradição, isso é história, isso é identidade de classe. Quando você tem uma história em que os seus ancestrais lutaram e conseguiram algumas vitórias, isso te dá uma força pessoal imensa. E a classe operária tem essa característica de ser internacionalista.
de que a vitória de um operário em outro país pode ser uma referência para a minha luta, para a sua luta. A ideia de que todos somos trabalhadores é uma ideia que é revolucionária. E o Thompson é maravilhoso em como ele descreve, como ele vai nas minúcias, como ele pega os poetas da época, ele pega os romancistas, ele vê o que essas pessoas liam. E ele vai além, ele vai nos registros dessas sociedades, porque essas sociedades tinham registros públicos. Então ele vê como era a contabilidade, quantas pessoas contribuíam, qual que era a contribuição média, de onde eram os membros, como você está organizando um grupo social profundamente heterogêneo, que inclui campo e cidade, e está transformando em uma classe revolucionária. Então, eu considero essa uma obra imperdível, e se você não tiver dinheiro e nem possibilidade de comprar os 3 volumes, compre o primeiro, que o primeiro vale a pena e é maravilhoso. Depois disso, a gente tem Senhores e Caçadores, que é um livro bem mais erudito, é a origem da lei negra, e é um tratado, quer dizer, uma análise sobre como era a questão da caça clandestina nas propriedades rurais, como os tribunais locais reagiam, como era a jurisprudência, como a atividade dos caçadores clandestinos, que não eram mais do que gente pobre, que complementava a renda e a própria alimentação caçando nas reservas dos nobres, como isso gerou a lei negra, que é uma lei de repressão. E olha, é uma letrinha pequena, é um livro profundamente erudito, cheio de referências. Thompson usa um corpo documental imenso, é um livro cheinho de notas de rodapé, que muita gente considera isso uma dificuldade de leitura. Eu não considero, eu creio que a nota de rodapé é muito importante. Posteriormente a isso, é claro que nós temos há 2 volumes que surgiram. Esses românticos é póstumo. Alguém reuniu várias conferências do Thompson sobre os poetas e escritores românticos que ele adorava, como William Morris, e foi traduzido aqui no Brasil e publicado pela Civilização Brasileira. É muito interessante porque são textos de uma oralidade muito fluente, e Thompson falando era muito apaixonado, ele era ainda mais apaixonado falando do que escrevendo. Então, como são conferências, são muito interessantes de ler. Esse outro aqui, eu não encontrei as peculiaridades dos ingleses e outros artigos. Ele foi reunido aqui, ele é da editora da Unicamp, e são vários artigos interessantes, tanto do ponto de vista histórico quanto historiográfico. Você tem aqui a História Vista de Baixo, que é um texto quase formador, modos de dominação e revoluções na Inglaterra, folclore, antropologia e história social. Tem essa questão do diálogo com a cultura aqui também. Como eu já disse, eu não vou falar especificamente de costumes em comum e nem da miséria da teoria, porque já existe um vídeo para cada um lá no cantinho. Mas eu quero me remeter à miséria da teoria, falando um pouco sobre a questão da concepção de história, sobre quem somos nós historiadores e qual é o nosso papel. Como eu já disse, Thompson acredita que o historiador tem que ser militante, e não militante político partidário, mas militante pela humanidade, militante à procura de um mundo melhor. E na miséria da teoria ele mostra que existe uma lógica nessa militância, que existe uma lógica na maneira como nós
recuperamos discursos. Quais os discursos a que damos importância e por que nós o fazemos. Então, é muito importante ler A Miséria da Teoria, não só porque ele refuta Althusser e todo aquele estruturalismo que tentava engessar o marxismo em uma série de categorias bastante restritas e sem noção, que não levavam em conta em momento algum a ação humana na história, mas principalmente porque é aqui que ele faz a profissão de fé de nós historiadores. Então, isso é profundamente importante. Para finalizar, como a ideia do Interlocuções é trazer a historiografia para um diálogo com o que está nos preocupando na atualidade, eu não paro de pensar em Thompson ultimamente, porque a ideia de Thompson da classe social é uma das ideias que mais me representa, porque a classe social não é uma estatística como muitos acreditam. Não é quantos computadores eu tenho, quantas geladeiras, quantas televisões, ou se eu tenho carro, ou se eu tenho casa própria, que me coloca em uma determinada classe social. A classe é identidade. E se a classe é identidade, para ser identidade ela tem que ter uma cultura e uma tradição em comum. Ela tem que ter costumes em comum, ela tem que dividir um legado de memória, de tradição, de cultura, para que você se sinta pertencendo a essa classe. A classe não é uma aspiração, a classe não é vou ganhar dinheiro e vou ficar rico, vou sair da classe D para a classe C porque eu comprei uma geladeira, ou vou sair da classe C para a classe B porque eu fiz uma faculdade. A classe é muito mais do que isso, a classe é identidade. E nós precisamos voltar a repensar isso, nós precisamos ter orgulho da nossa trajetória. Nós precisamos, sabe, um domingo, quando você pega e prepara uma pasta, mesmo que você não faça seu próprio macarrão, mesmo que você compre o macarrão pronto, você tem que pensar na sua avó que fazia de uma maneira diferente, que isso é sua história. Você planta um arbusto de alecrim ou de manjericão no seu quintal e você está retomando o tempero da sua história. Você honra a memória dos seus ancestrais, sejam eles europeus ou não. Se os seus ancestrais são indígenas, se os seus ancestrais são africanos, eles têm uma história, eles têm uma trajetória, eles te colocam no endereço social, com memória, com história, com tradição e com cultura. Não é a classificação estatística que te coloca em uma determinada classe. É a sua história. Então eu creio que se nós queremos lutar por um mundo melhor, se nós queremos reconstruir o nosso país, se nós queremos varrer esse entulho autoritário que hoje está no poder, se nós queremos retomar um processo de crescimento coerente e jogar toda essa porcaria obscurantista e esse lixo saudosista de fardas e de torturas, nós precisamos ter identidade, nós precisamos ter história, nós precisamos ter orgulho de onde viemos e não querer ganhar dinheiro para pertencer a X ou Y. Não é um cardigão ou um cachemir que vai mudar a sua origem. Não importa quantas casas você tenha, você é o que você é. Você é a sua memória, a sua história, a sua tradição e a sua cultura. E é por isso que eu recomendo a leitura do Thompson. Próximo programa no mês que vem será Perry Anderson. E já estou pensando em várias ideias sobre isso.
Me despeço de vocês, chamando todo mundo para ir à rua. Essa manifestação defendendo a educação foi linda. Nós temos outra no dia 30 e vamos lutar pelo que nos pertence. Vamos lutar pela construção de um país melhor. Um grande abraço ao Murilo Stefano, que é fã de Thompson também, e o que me deixa muito feliz, porque eu adoro ver a nova geração honrando os nossos melhores pensadores. E até a próxima, gente!